Nós saudamos a todos os manaíns com a paz do Senhor. Nós vamos abrir a palavra no livro do profeta Isaías, capítulo 36. Isaías, capítulo 36, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 36, versículo 1 e 2. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaque desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao campo do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Amém. O texto que nós lemos fala de um grande exército que se levantou contra Jerusalém. Um grande exército, um poder, porque a Síria já havia conquistado todas as cidades fortes de Judá, todas, que eram cidades que pertenciam ao Senhor. Só havia ainda uma cidade que não havia sido conquistada, que era Jerusalém. Nós estamos vivendo profeticamente esse momento. Há um poder que se levanta e quer dominar tudo, e que já tem dominado muitas coisas. Só tem uma instituição que ainda não está sob o poder dessa força, que é a igreja fiel. Este poder que se levanta já dominou tudo, interfere nas leis, nos princípios, nos conceitos, na educação de crianças, na formação da família, na guerra entre nações, em tudo. Mas há um que não pertence a ele, é a igreja fiel, porque a igreja fiel pertence ao Senhor. A igreja fiel tem dono. Nós pertencemos ao Senhor. É o que o salmista disse no Salmo 119: eu sou teu, Senhor. Que bênção para cada um de nós é estar aqui hoje e poder dizer: Senhor, eu sou teu, Senhor. Já pertencia ao mundo, já pertencia às trevas, já pertencia aos vícios, mas um dia o Senhor resgatou a minha alma. Eu sou teu, Senhor. A igreja é dele. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. E este poder se levanta para tentar conquistar a única coisa que resta. Porque guardem, a igreja é a única instituição hoje que resiste ao pecado. O pecado já penetrou em tudo. A igreja fiel é uma fortaleza contra o pecado, porque ela tem o poder do sangue de Jesus, porque ela tem profecia, e onde há profecia, o povo não se corrompe. Nós temos falhas, mas nós temos a voz do Senhor, e quando Ele fala, nós nos arrependemos, nós confessamos, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos justificar com o sangue do seu Filho. Agora observe, os irmãos, qual foi a estratégia de Senaqueribe. Qual foi a estratégia do inimigo de Israel? E isso não mudou.
Jerusalém estava cercada de muros. Ele vem e cerca Jerusalém e se posiciona no campo do lavandeiro. No campo do lavandeiro, onde as vestes eram lavadas. Porque para Israel, esse era um ofício impuro, porque envolvia a impureza das sujeiras das roupas. Então eles não permitiam que as vestes fossem lavadas dentro da cidade, porque era impuro. Então o campo do lavandeiro ficava lá de fora. E foi justamente onde o inimigo vem e se posiciona. O sítio, o cerco de Jerusalém durou um bom tempo, meses, chegando a anos. E essa era a intenção dele, que os habitantes de Jerusalém não lavassem as suas vestes, não limpassem os seus vestidos, vestes sujas, vestes mal cheirosas. A igreja hoje, ela tem também o campo do lavandeiro. As nossas vestes não estão sujas. Deus providenciou para nós o campo do lavandeiro. E no livro do Apocalipse, João, quando vê a multidão vindo com vestes brancas, alvas, palmas nas mãos, vindo para adorar o Todo-Poderoso, João perguntou: quem são esses? E os anjos responderam: esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Há uma igreja que está com vestes limpas, porque nós temos o campo do lavandeiro, nós temos o clamor pelo poder do sangue de Jesus. Durante o dia nós sujamos as vestes, nós ajoelhamos e clamamos a poder no sangue de Jesus. Nós confessamos as nossas transgressões e Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Quem são esses? São aqueles que lavaram as vestes do sangue do Cordeiro. E olha qual era a intenção do inimigo de Israel: é impedir que se usasse o campo do lavandeiro, era inutilizar o campo do lavandeiro. É por isso que há tanta oposição à doutrina do sangue, porque ele não quer o povo clamando, porque quer todo mundo de vestes sujas, imundas, impuras, mal cheirosas. Mas essa obra nunca vai parar de clamar: há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Pode ficar irritado, pode atacar, a igreja não vai deixar de usar a arma poderosa, porque no Apocalipse ouviu: e eles, a igreja, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. A vitória da igreja está no sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ele não queria ninguém usando o campo. Imagina aqueles meses passando, ninguém lavando as vestes, todo mundo com vestes sujas. É assim que ele quer a igreja, será, querido? Uma igreja de vestes sujas, impuras. Meus irmãos, o clamor pelo sangue de Jesus é uma necessidade, é uma arma poderosa, é uma arma que a vitória já está no clamor, não vai chegar. Eles venceram. O clamor é uma confissão, não é algo automático que você faz, não é uma frase de efeito, não é. Quando você clama pelo sangue de Jesus, você está confessando que você depende desse amor. Quando você clama pelo sangue de Jesus, você está confessando que você é dependente dessa misericórdia, e essa misericórdia nunca nos faltou. E é por isso que nós estamos aqui de pé para glorificar o Senhor, porque o sangue de Jesus nos justifica de todo pecado.
Quando você clama pelo sangue de Jesus, você está confessando que você depende dele, que você é carente dele. Quando você clama pelo sangue de Jesus, está confessando: eu não tenho como viver sem este amor, sem essa misericórdia. E quando você confessa pelo sangue de Jesus o seu pecado, tem que lembrar: o pecado tem nome. Nós aprendemos isso na escola bíblica dominical. O pecado tem nome. A bênção não tem nome. O pecado tem nome. Adultério, avareza, ciúmes, ganância, mentira. O pecado tem nome. Quando você confessar seu pecado, diga o nome. Existe uma verdade, meus irmãos. Muitas vezes nós não falamos o nome do nosso pecado. E muitas vezes não falamos por motivo, por constrangimento de falar. Ficamos constrangidos de dizer o que nós pensamos naquele dia. Temos vergonha do nosso pecado, mas não precisa ter vergonha, porque aquele que se humilha diante de Deus será exaltado pelo seu poder. Pecado tem nome, bênção não tem nome. Bênção não tem nome de cantor, bênção não tem nome de profeta, bênção não tem nome de cantor. A bênção é o Senhor Jesus. Quando o Senhor abençoou Jacó, o anjo abençoou Jacó: qual é o teu nome? Perguntou para o anjo: qual é o teu nome? O anjo não disse, porque bênção não tem nome de anjo. A bênção da igreja tem um só nome: o nome glorioso do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje que coisa interessante. Quando o Senhor mandou Moisés espargir o sangue sobre os filhos de Arão, veja o mistério do clamor, o segredo. Quando o Senhor mandou Moisés espargir o sangue sobre os filhos de Arão, falou assim: ó, Moisés, você vai pegar do azeite da unção, o azeite da unção, e vai pegar do sangue do altar, e juntos você vai espargir sobre os filhos de Arão. Você vai espargir. Então pergunta aqui aos irmãos e às classes: quando Moisés pegava ali o sangue e espargia, é respingar. Quando o sangue ia, junto com o sangue ia o quê? E o azeite. E o azeite em cima do Espírito Santo. Ele jogava, o sangue ia, o azeite ia junto. No sangue tinha azeite. No clamor pelo sangue de Jesus, há uma ação do Espírito Santo em nosso favor. Quando você clama pelo sangue de Jesus, esse clamor move o céu, porque o sangue do Filho move o coração do Pai. O Pai nunca rejeita o sangue do Filho, porque Ele sabe o que o Filho passou por nós. Quando você clama pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo vai junto para operar, para libertar, para renovar, para curar, para perdoar, para dar paz, para operar uma bênção de dons espirituais. No clamor tem azeite. O clamor não é uma frase pura, seca, não é? Nessa frase, no Espírito, com fé, vai ter azeite, vai ter uma operação do Espírito Santo. Então guarde uma revelação: o clamor no Espírito com fé, o clamor é uma ação imediata de Deus em nosso favor. Essa frase só deu por revelação. O clamor é uma ação imediata de Deus em nosso favor. O clamor não é um cheque predatado. O clamor, quando o sangue vier, o azeite vem junto. Quando o clamor foi feito, o Espírito Santo vai estar ali para confirmar o sacrifício glorioso de Jesus na cruz do Calvário. Nós temos, veja os irmãos, nós temos as riquezas da graça. A classe poderia até agora participar.
O que faz parte das riquezas da graça? Os irmãos podem falar. Os tesouros da graça de Deus, que é até uma expressão que está na carta de Efésios. O que faz parte das riquezas da graça de Deus? Põe aqui. As riquezas da graça. O que faz parte? Salvação. Até tem cola. Salvação, cura, libertação, dons espirituais, paz, libertação, já fala, renovo espiritual, fortalecimento, consolo. E aqui nós temos os recursos da graça, ou seja, os recursos da graça você usa para poder ter acesso às riquezas da graça. Você usa os recursos para ter acesso às riquezas da graça. Quais são os recursos da graça? Jejum, oração, louvor, clamor, madrugada, palavra, tudo isso. Mas numa hora de emergência, em um momento em que você é surpreendido por uma dificuldade, só há um recurso da graça que você pode usar. Se vê um carro te atropelar, numa hora inesperada, só há um recurso da graça que você pode usar: o poder do sangue de Jesus. Está o carro vindo para te atropelar. Hoje à noite eu vou pedir imposição de mãos. Até vai, mas com o braço engessado já, na cadeira de roda. Aí está vindo o carro, não, vou fazer a madrugada. O carro vai passar por cima de você. Mas no outro dia fazer madrugada na maca. Você está numa reunião, vê uma dificuldade contra a sua vida, uma mentira se levanta, uma calúnia. Não, vou fazer um jejum. Como? Mas o carro está vindo, você clama: há poder no sangue de Jesus, a mão do Senhor dá o livramento na hora. Porque o clamor é uma ação imediata de Deus em favor da igreja. Deus está atento ao seu povo para nos socorrer e para nos livrar. Você está na empresa, está na reunião, vê a dificuldade, há poder no sangue de Jesus. O anjo aparece e Deus dá o livramento. E o Senhor é glorificado. Em qualquer momento da sua vida que você precisar, você tem o poder do sangue de Jesus, que move o céu, que move o Pai, que move os anjos em favor da igreja fiel, porque o Pai nunca rejeita essa oferta, o sangue precioso. Veja que interessante. Em uma das guerras de Israel, os moabitas vieram contra Israel e era uma guerra perdida. O rei Josafá fala: essa guerra. E muitas vezes a igreja está em guerras que parecem perdidas. E há irmãos aqui também que por certo estão em guerras que parecem perdidas. Mas o Senhor levanta o profeta e vem e fala com o rei. O rei fala: nós precisamos ouvir a voz do Senhor, porque a nossa vitória está em ouvir a voz do Senhor. Quando o Senhor fala, nós somos vitoriosos, porque a voz do Senhor é poderosa. E a estratégia do Senhor foi uma coisa impressionante. Olha, façam covas nesse vale, façam covas nesse vale. Não ouvireis som de vento, nem som de chuva, mas o vale se encherá de água, porque eu vou abrir as janelas do céu até o coração do homem. Quando o coração do homem se abre, Deus derrama da sua água. Quando o coração do homem se abre, Deus derrama do seu espírito. Eles fizeram as covas, abriram e o vale se encheu de água. Se encheu de água. E o vale fala de humildade, que é baixo. Quando o homem se humilha, Deus enche o coração dele do seu espírito.
No outro dia de manhã, pela madrugada, os moabitas vieram com todo o seu exército. Quando eles subiram a montanha, o sol vinha subindo, e o sol resplandeceu sobre as águas, e eles olharam, as águas ficaram vermelhas com o reflexo do sol, e eles gritaram: é sangue! É sangue! Jesus é o sol da justiça, e Jesus resplandece sobre a igreja. Quem olha para a igreja vê Jesus. E quando eles olharam para a água, é sangue, é sangue. Porque quando o inimigo olha para a igreja, ele vê sangue, porque a igreja está revestida com o sangue do Cordeiro. Ele não vê José, Maria, Isabel, não, ele olha, é sangue, é sangue, é o sangue do Cordeiro que está sobre nós. É por isso que nós começamos o culto, nós clamamos. E quando ele chega na calçada, olha, é sangue. E ele conhece esse sangue, porque esse é o sangue vitorioso, esse é o sangue glorioso, esse é o sangue que venceu na cruz do Calvário. E que interessante, os inimigos, os moabitas, se confundiram. É sangue, e se confundiram. Oh, Israel está morto, está morto, está morto. O sangue confunde o adversário, mas dá vitória para a igreja fiel. Olha, estão mortos, estão mortos. Vamos ao despojo. Já desceram para pegar um despojo, ou seja, desceram desarmados. O sangue de Jesus desarma o adversário. Desarma. Olha, Israel está vencido, estão mortos. Já desceram desarmados. Quando chegaram perto, Israel se levantou, se fizer de mortos, se levantou e venceu. Eles estavam desarmados. O sangue de Jesus confunde o adversário. O sangue de Jesus desarma o adversário. O sangue de Jesus dá vitória à igreja. E eles fugiram. O sangue de Jesus faz o inimigo fugir e faz a igreja cantar os altos louvores da vitória. Meus irmãos, veja que interessante. Senaqueribe ocupou o campo do lavandeiro, mas para a igreja fiel que está aqui e está em todas as partes do mundo, o campo do lavandeiro para nós está livre acesso. E nós queremos informar a todos os irmãos pelo Espírito que o lavandeiro está passando aqui hoje à tarde. O lavandeiro naquele tempo era um ofício para os homens, não era para as mulheres. Naquele tempo só tinha lavandeiro, porque era um ofício penoso. Os tecidos eram muito grossos, rudes. Era um trabalho penoso, desgastante. O trabalho de Jesus foi penoso, homem de dores, como aqueles que todos viravam o rosto. O lavandeiro era um homem que morria novo. Os lavandeiros morriam muito novos, porque o sabão daquela época era tão rústico, era tóxico, que consumia a sua saúde. O profeta Malaquias compara o juízo de Deus ao sabão do lavandeiro. Tem até aqui um texto. O juízo do Senhor vai consumir os homens como o sabão do lavandeiro que consome o lavandeiro. Consumia. Ele foi consumido pelas nossas iniquidades. O nosso lavandeiro também morreu novo, com 33 anos ele morreu por nós. Ele morreu, mas nos deu a vida. Ele morreu, mas nos deu um louvor. Ele morreu, mas nos deu o perdão, a graça e a misericórdia. Meus irmãos, o lavandeiro passava pelas ruas de Jerusalém,
batendo nas portas. Tem roupa suja aí? Ele passava em outra casa, batia na porta. Tem roupa suja aí? Batia. Tem roupa suja aí? Lá de dentro alguém gritava: tem sim, tem sim. O lavandeiro celestial está passando aqui hoje. Eis que está à porta e bate. Ele está batendo a porta. Tem roupa suja aí, meu servo? Tem roupa suja aí, minha serva? Lá de dentro você tem sim, Senhor. Porque eu andei vendo coisas na internet que eu não devia. Tem sim, Senhor. Eu fui onde não devia ter ido. Tem sim, Senhor. Aqui tem roupa suja. Ele está à porta para receber e para perdoar e para restaurar e para libertar. O lavandeiro de Nazaré está batendo a porta de cada um que está aqui hoje. E os irmãos lá: tem roupa suja aí? Lá de dentro: tem sim. Ele ia abrir a porta. Ele estava lá e entregou aquelas roupas sujas. Sempre que você abrir a porta, ele vai estar lá. Abrir a porta e entregar a roupa suja é a confissão. Está aqui, Senhor, fiz isso. Entrega ao Senhor agora as vestes sujas. O trabalho do lavandeiro é um trabalho penoso. Era um trabalho árduo. Os tecidos eram tão rudes que era comum os lavandeiros lavarem as vestes com os pés. Eles colocavam o tecido numa pedra, numa rocha, passavam o sabão e com os pés eles iam esfregando com os pés, a sujeira ia saindo e ia branqueando. Era com os pés. E o profeta falou assim: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. No caminhar dele para o Calvário, ele limpou o nosso coração de todo o pecado e nos deu o gozo da salvação. Meus irmãos, nós estamos aqui agora para glorificar o Senhor, porque um dia esse lavandeiro bateu a porta do nosso coração. E bendito foi o dia que nós abrimos a porta para ele e entregamos para ele a vida suja, imunda, ímpia, e ele aceitou. E ele aceitou. Imagina aquele lavandeiro pegar aquela roupa suja, mal cheirosa. Daqui, estendia a mão. Um dia ele estendeu a mão para nós. E daqui, essa vida toda impura, daqui. E nós entregamos a nossa vida na mão dele e ele aceitou, porque ele é maravilhoso, porque ele é glorioso. Ele passava de porta em porta. Tem roupa suja aí? Pegava um pouquinho de um pouquinho de outro, acabou? Saía com aquele fardo. O nosso fardo ele carregou até o Calvário e nos deu um fardo leve, um fardo cheio de amor, um fardo cheio de bênçãos, de promessas. E ele levou sobre si toda a nossa iniquidade, o nosso fardo. E os habitantes de Jerusalém o tiveram como imundo. Ele foi crucificado lá de fora, porque foi tido como imundo, como os lavandeiros eram. E lá de fora do Calvário ele lavou nossas vestes e nos deu hoje vestes de louvor, vestes de glorificação, vestes de salvação. Bendito é o lavandeiro de Nazaré, aquele Galileu que limpou nossas vestes. Meus irmãos, que momento maravilhoso era quando o lavandeiro voltava, porque ele voltava. Ele sempre volta. Ele voltava e batia: é o lavandeiro, eu voltei. A pessoa abria a porta, aquela roupa suja, imunda, então havia limpa, transformada com o cheiro de Cristo. Meus irmãos, a salvação foi o melhor negócio da nossa vida. Nós entregamos para ele a vida ímpia, mundana, e um dia ele bateu: é o lavandeiro, eu voltei.
aqui, meu filho, você me entregou uma vida suja, imunda, estou aqui na minha presença, uma vida digna, santa, salva, abençoada, liberta, gloriosa. É por isso que nós amamos a mensagem da cruz. Toda glória ao teu nome, Senhor, toda honra ao teu nome.